Gente, biologia é um caso de amor e ódio no Enem. Biologia não é difícil, só que quando eles misturam química e física fica muito chato, cara. Sem zoeira. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre ciclos biogeoquímicos, né? Bom, fluxo de energia, ele começa por ali, né? Unidirecional e decrescente. O que é o fluxo de energia? Aqui que a gente tem que lembrar. Nós temos a pirâmide assim, ó. No primeiro ponto são os produtores. Depois nós vamos ter os consumidores, que é o primário, secundário e terciário, quaternário, tanto que for. Mas depois disso tudo, existe um processo de decomposição, que são os decompositores. Quem são os decompositores? Fungos, bactérias, formigas. Formiga come também, né? A formiga se alimenta de fungo, né? Então, logo, ela ajuda nesse processo de decomposição. E quem geralmente são os produtores? Os produtores geralmente são aqueles que produzem energia. Quem que produz energia? As plantas. Porque elas fazem um processo chamado de e elas respiram, né? São aeróbicas, que elas chupam o gás carbônico e liberam o gás oxigênio, na verdade. Só que elas produzem o próprio alimento, ou seja, elas são autótrofas. Então, nós temos autótrofo e heterótrofo. O autótrofo faz seu próprio alimento. E o heterótrofo precisa se alimentar de outros seres. Quem são os seres que esses caras precisam se alimentar? Por exemplo, digamos que os produtores foram as plantas. Quem que se alimenta de planta? Lagarta, louva-a-Deus, insetos. Eles se alimentam de plantas, não é verdade? Ou seja, eles já são os consumidores Mas quem que se alimenta desses bichos? São quem? São os pequenos anfíbios ou répteis. Lagartixa, sapo, né? Esse tipo de animais se alimentam desses outros insetos. Só que existem animais que se alimentam desses outros animais. E isso forma uma cadeia alimentar. Então a cadeia alimentar, ela está dentro do quê? Do ciclo de alimento, ou seja, de obtenção de energia pelos animais. Por exemplo, nós seres humanos, nós comemos carne, mas também comemos plantas, como também comemos sementes, como também comemos várias coisas diferentes, ovos e assim por diante. Se a gente só se alimentasse de ovos, nós seríamos o quê? Ovíparos, né? Isso. Se nós se alimentássemos só de carne, seríamos Se a gente se alimentasse só de plantas, nós seríamos Então quer dizer que o boi é vegetariano? Porra, então em vez daquele tanto lá, velho, eu fico imaginando, se o boi que é vegetariano daquele tamanho, eu acho que eu vou ter que parar de comer salada, velho, na moral. Olha o meu tamanho. Tá vendo? Se eles se alimentam de plantas, são o quê? Herbívoros. E nós, seres humanos, que nos alimentamos de tudo, nós somos o quê? Onívoros. Que se alimentam de tudo, né? Então, olha só. Os consumidores obtêm energia através dos alimentos. E a regra de ouro: a energia diminui a cada nível trófico. Ou seja, cada organismo gasta energia para se manter vivo, respiração, locomoção, e apenas
10% da energia de um nível passa para o outro. Ou seja, quando nós nos alimentamos de um boi, a gente só come 10% daquilo que ele se alimentou. E o boi, ele é o quê? Consumidor secundário. Mentira, pô, é primário. É, por isso que eu estranhei. O boi se alimenta de planta. Não é? Sim. É diferente quando você come, por exemplo, um cateto, que é aqueles porcos do mato. Eles se alimentam de outros animais pequenos, que eles também são onívoros. Eles comem ovos, comem outros animais, comem até resto de coisa. Aqueles bichos lá é diferente. Isso, né? Então, isso aí a gente chama de fluxo de energia. E aí, por fim, nós temos a cadeia alimentar, né? Aí eles colocaram um exemplo para vocês, né, no material didático, o seguinte: colocaram as plantas que se alimentam, eles produzem o próprio alimento através da energia que elas recebem do sol, com a fotossíntese. E aí depois os louva-deuses, aí eles vão, louva-deuses, isso aí é aquela, qual é o nome desse animal mesmo? Esqueci. Aquele beija-bunda lá, libélula. A libélula, ela vai se alimentar das plantas, os sapos vão se alimentar das libélulas, as serpentes vão se alimentar dos sapos e os gaviões, as águias, vão se alimentar das serpentes, né? Então isso aí é um ciclo biológico aí para obtenção de energia. Aí nós temos o ciclo do carbono. Qual que é o ciclo do carbono? O ciclo do carbono é constituído... o ciclo do carbono é o bloco de construção das moléculas orgânicas. O seu ciclo está diretamente ligado ao aquecimento global. Sequestro de carbono, realização de fotossíntese, isso aí acontece pelas plantas. As plantas pegam o gás carbônico, produzem seu próprio alimento e liberam o gás oxigênio. Tá? Então, obtém-se então nesse processo a glicose. Por que pra gente, quando a gente come algo com glicose, a gente libera gás carbônico? Porque a gente tem que quebrar a molécula de glicose. Já por que a planta ela libera oxigênio, sabendo que a planta ela absorveu gás carbônico e liberou oxigênio? É o contrário, a planta faz o inverso do ser humano. O ser humano obtém energia através de outro processo. Já a planta produz o seu próprio alimento, logo ela vai produzir açúcar. Por exemplo, um tipo de açúcar das plantas é a sacarose, né? Sacarose, frutose, né? Tudo isso aí vem das plantas. Aí nós temos a liberação de carbono através da respiração, decomposição e combustão. E também nós temos um ponto importante de atenção para o Enem. O equilíbrio ocorre quando liberamos carbono que estava estocado no subsolo, ou seja, o petróleo ou o carvão, mais rápido do que plantamos e que as plantas conseguem absorver. Bom, nesse caso, é um desequilíbrio. Por que hoje tem-se uma preocupação muito grande em os carros deixarem de ser a combustão e passarem a ser elétricos ou híbridos, carros que poluem menos? Porque quanto mais poluição a gente joga para a atmosfera, a camada de ozônio ela vai ficar como se fosse uma nuvem de fumaça tampando tudo. E essa nuvem de fumaça que tampa tudo aumenta o efeito estufa, porque a luz passa, ela entra, mas ela não consegue voltar pro universo, pro espaço. Então, dessa maneira, ela fica aprisionada dentro da nossa atmosfera, dentro da nossa atmosfera. Como ela está dentro da atmosfera, esse calor tende-se a aumentar exacerbadamente. Então, esse aumento de calor é onde ocorre derretimento de geleira e tudo mais. Há quem diz que o derretimento de geleira acontece num fluxo a cada século, que é normal isso acontecer. É época que tem mais gelo e época que tem menos gelo. Isso é verdade. Só que nós, seres humanos, estamos prejudicando muito porque a gente está fazendo um desequilíbrio muito grande com desmatamento. Isso é importante em biologia, tá, gente? Com desmatamento e aumento de consumo de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, eles prejudicam muito e imensamente, muito contribuem para a destruição da nossa biosfera. O que é a biosfera? É importante colocar isso aqui. Nós temos um indivíduo.
Quando esse indivíduo pertence a uma sociedade, o que a gente tem? Um grupo, né? Se é um grupo de mesmo animal, como é que a gente chama? Espécie. Isso, esse grupo faz parte de uma espécie, né? Só que esse grupo, ele começa a fazer parte do quê? De uma comunidade. Dessa comunidade, ele começa a fazer parte do quê? De um ecossistema. Só que o que é o ecossistema? É a mistura de todos esses indivíduos de grupos diferentes. E aí, quando eu pego isso aqui, que são seres bióticos, e somo com seres abióticos, ar, terra, e água, nós geramos o quê? O nosso planetinha, a bios, que a gente chama biosfera. Biosfera é a esfera da vida. Bio, vida. Biologia. Biologia é o estudo da vida. Por que biologia, química e física se diferem tanto uma da outra? Porque biologia, ela é uma parte que estuda os seres vivos. Já a física e a química estuda a composição das partículas e moléculas e do mundo macroscópico, como ele acontece. É tudo ciência. Está tudo interligado. Não tem como você gostar de física e não gostar de química e biologia. No começo eu não gostava de biologia. Até o ponto que eu comecei a mesclar tudo. A gente chama de interdisciplinaridade. Quando você junta tudo, começa a fazer sentido. Por exemplo, sabe lá aquele processo que acontece entre os gametas masculinos e femininos depois de uma copulação, e após a copulação o espermatozoide corre, ele entra dentro de uma esferinha lá, pequenininha lá, que está só esperando para poder fecundar, fecundou, gerou um zigoto. Esse zigoto junta o DNA do pai e o DNA da mãe e começa a gerar um ser vivo, né? A gente acha que isso aí só está rolando na biologia, mas a gente não entende que ácidos químicos estão acontecendo em volta, que processos físicos aconteceram também, porque a fricção, a parte de atrito, vou colocar assim para não ficar pejorativo, a parte de atrito foi importante, porque se não tivesse o atrito não tinha tido os orgasmos para poder acontecer a copulação. Sem a copulação não aconteceria o caminho dos bichinhos que vão, dos bichinhos, né? Dos espermatozoides que vão chegar até no seu destino. Se não tivesse como isso tudo estar acontecendo, né, nesse processo aí de geração de um novo indivíduo, ou seja, foi biologia, foi química, foi física. Então tudo está interligado. Por exemplo, as mulheres e os homens, quando estão um afim do outro, eles liberam um hormônio. A gente chama o hormônio do acasalamento. Como é que é o nome desse hormônio? Quem lembra? O hormônio da paixão, como é que é o nome? Ocitocina? Não. Ou aquele hormônio que a pessoa libera, chamada feromônio. E aí você sente que a pessoa está afim de você. A gente percebe que a pessoa está afim da gente antes mesmo da gente realmente estar afim dela, às vezes. Só de você estar perto, você consegue perceber que a pessoa, ela te trata diferente. E isso é por causa do feromônio que é liberado tanto pelo homem quanto pela mulher. Ou seja, isso é um processo químico. A biologia é bem mais legal. Bem mais tranquilo isso daí. Mas... Copulação você entende? Então tá, deixa seu pastor ficar sabendo disso. Não foi assim. Então assim, compreenderam a ideia? Tudo é interligado. Então quando a gente chega aqui, biosfera, esfera da vida,
Nós temos um indivíduo que pertence a uma espécie, essa espécie que pertence a uma comunidade, que pertence a um ecossistema, que pertence a seres bióticos e abióticos, que tem terra, água e ar. E juntou isso, tem-se a biosfera. Então tudo é interligado. Observa, é tão simples a gente fazer isso, começa a fazer sentido a partir do momento em que, não é que é difícil, é porque faz parte. Então, quando você entende um diferente do outro, fica mais difícil de você aprender determinados conteúdos, né? Prosseguindo, aí nós temos o ciclo de nitrogênio. O nitrogênio, ele compõe 78% da atmosfera, ou seja, é o gás praticamente mais abundante da atmosfera. É o gás nitrogênio. O que é 78%? É quase 80%. Ele compõe quase 80% da atmosfera. Vocês sabiam que se a gente tivesse 1% de nitrogênio a mais ou 1% de gás carbônico a mais na atmosfera, nós não existiríamos? 1%. Lembra lá na primeira aula que eu passei, você não estava aqui, mas na primeira aula que eu passei aqui, no início criou Deus os céus e a terra, eu não falei desse jeito, né, que isso aí é Gênesis 1 em 1, mas quando você pega e coloca assim, no início era algo que estava num pontinho do universo, toda a matéria estava no ponto quente do universo, tudo ali dentro, fechadinho, todos os átomos da tabela periódica de todo o universo estavam neste pontinho. Eles começaram a fazer o quê? Entrar em colisão e não teve barulho, porque não tinha ar. Agora vai ser barulho. Né? Aí, a poeira atômica, olha que interessante, a poeira atômica se formou novas estrelas, novos planetas, novas galáxias, novas constelações, meteoros, meteoritos, tudo mais, se transformou nessa parada toda que nós conhecemos como planetas, galáxias, sistemas planetários como o nosso, da Via Láctea, nosso sistema planetário do Sol, que está numa das perninhas da Via Láctea, no finalzinho ali, bem longe do centro, que é um grande buraco negro. Isso aconteceu por causa de uma explosão. Explosão é o que, gente? O que é explosão? É física, irmão. Processos físicos, químicos acontecem desde os primórdios do universo. Um cara chamado Hubble, ele fez para as estrelas, né? Telescópio. É um telescópio que ele colocou lá num satélite. E o que ele fez? Eu vou tirar a foto pro vácuo, pro escuro do universo. Ele virou pro escuro do universo e tirou foto. E ele percebeu que o mundo é do jeito que ele está há exatamente 13 bilhões de anos atrás. Esse foi o limite que ele conseguiu chegar com o telescópio dele. 13,8 bilhões de anos. Então, se a gente for olhar pelo lado, explosão, como que há 13 bilhões de anos atrás tudo era igual do jeito que está hoje? Tudo era igual do jeito que está hoje. Como que isso... É possível você imaginar de uma forma simples isso? É fácil a gente imaginar dessa maneira? Não, né? Então, observa, cara. E aí, nesse caos que explodiu tudo e transformou tudo, a Terra era sem forma e era vazia, não tinha bosta nenhuma. A Terra era simplesmente algo sem vida. Um pedregulho. Então, esse planetinha que se formou, chamado Terra, que se chocou com outro planeta que estava vindo na mesma região que ele, fez um boom, os dois explodiram, mas o núcleo continuava ativo. E esse núcleo juntou toda a maior parte de massa e começou a ter vulcões nesse local. Só que a fumaça que ficou em volta deste planetinha se transformou na Lua. E a Lua está girando desde aquela época. Só que era só vapor, só quente, só calor. E o que aconteceu? De acordo com os teóricos como é que a gente fala? Do Big Bang, meteoros foram caindo na Terra, vários meteoros, com cristais de água. E quando caiu aqui e estava quente, a água, ela evaporou.
E esse vapor de água fez a nossa camada linda de ozônio, que é o O3. O que é água? H2O, liberou oxigênio. Você já tinha amônia, já tinha o enxofre, só faltava o quê? Ou já tinha praticamente o nitrogênio, só faltava o quê? Faltava a água, H2O. Veio-se então a água, o oxigênio, e aí a Terra começou a diminuir a sua temperatura. Muitas chuvas, diminuiu mais ainda a temperatura e se transformou naquele grande lago que nós conversamos sobre a última aula. E esse grande lago que aconteceu, hoje nós podemos dizer, 78% de tudo aquilo que aconteceu lá atrás é de nitrogênio. Poxa, 78%. E se fosse 1% a mais, a gente não existia. Resumindo, Deus ama muita gente, velho. Então vocês entenderam a ideia dos 78%? Nós temos a quantidade de nitrogênio correto, a quantidade de hidrogênio correta, a quantidade de oxigênio correto, carbono, hidrogênio, tudo correto. 1% a mais, F, a gente ia de Vasco, né? Então olha só, as etapas principais. Fixação nas bactérias, nos rizóides da planta. O que são os rizóides? As plantas, elas têm uma formação assim, ó. Aqui está a terra, aqui está a planta bonitinha, né? E para baixo da planta tem umas coisinhas assim, tipo umas verruguinhas que tem nas raízes. Essas raízes, elas vão fixar o oxigênio, o nitrogênio, o N2, o nitrogênio. Elas vão fixar. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de comer o nitrogênio direto. Então nós precisamos de se alimentar de plantas ou de animais que quebraram as enzimas e conseguiram liberar o nitrogênio, tá? Depois, a nutrificação, ou seja, a amônia é convertida em nitrito e depois em nitrato, que é formado a partir das plantas que realmente consegue ser absorvido. Ou seja, o N2 ele entra nas plantas e ele se transforma em amônia, e depois da amônia ele se transforma em nitrato. E depois existe, que a gente come esse cara, aí tem um negócio chamado assimilação, que as plantas usam nitrogênio para fazer as proteínas do DNA. Nós conseguimos nós conseguimos o comendo, né, no caso, o nosso nitrogênio comendo as plantas ou quem as comeu. Por exemplo, quem come as plantas? Não são os bois? E a gente não come o boi? Então a gente consegue nitrogênio através da carne do boi, né? E por fim, a desnutrificação, que é as bactérias que vão lá e quebram as moléculas do nosso corpo, do corpo de qualquer bicho que comeu açaí, e vai ser liberado o nitrogênio para a atmosfera de novo. Então esse é o ciclo do nitrogênio. Então nós temos um resumo aqui bonitinho, e esse aí a gente chama de ciclos biogeoquímicos que acontecem na atmosfera. Fechou? Todos cansados? Nossa, terminei de ponto. Tarefa em casa? Vou mandar no... Não, as tarefas... Já mandei? Então vocês fazem em casa, tá, gente? Fazem em casa que eu não quero ver vocês mais aqui hoje não, que eu tô cansado.